Gente, bem-vindos ao Ano Novo! Porque nós estamos aqui, né, nesse Ano Novo, no Power Casting! Gente, 2020 promete. Nossa. 2020 vai ser o ano da minha vida, Adriano. Sim, porque nós estamos em 2019, né, nessa retrospectiva, e eu agora estou aqui fazendo meu planejamento do ano, e o meu planejamento do ano está dizendo que tem muita coisa boa para acontecer, porque eu vou escrever um livro, mais um livro, né? Eu vou escrever mais um livro, meus filhos vão estar ali, eu vou estar abrindo mais uma empresa, vou estar empreendendo, fazendo coisas. Esse ano eu emagreço! Muito Esse bom. ano eu tiro a pança! Vamos né? pular onda, vamos pular onda. Vamos pra isso pular 7 acontecer. ondas dos isolamentos, etc. Mas aí, de repente, o tempo foi passando, né? A gente chegou em março e a gente já ouvia desde janeiro falando sobre uma pandemia e uma tal de uma gripe, né? Falava-se de uma gripe da China que vinha de lá e a gente não sabia muito... Desculpa, acabei de voltar da China, né? E de repente apareceu, chegou aqui no Brasil em março com uma força total. E eu, como empresa, como empresário e tantas outras pessoas pensaram, agora a gente vai ter que começar a fazer as coisas diferentes. Sabe quando que caiu a ficha? Ah, A Rede Globo cancelou novela. Isso nunca existiu na história da humanidade. é verdade, gente. Lembram que parece que faz 10 anos atrás que isso aconteceu? A Globo cancelando novela e a gente... Cancelando programas ao vivo, Programas né? ao Os vivo. programas ao vivo. Gente, a coisa tá séria, a coisa tá... E aí apareceu a ordem de isolamento social. E pessoas começaram a morrer. Pessoas começaram a morrer e, por conta disso, a ordem de isolamento social. E, como a gente gosta de procurar o lado positivo das coisas, pensamos, é agora que eu escrevo o mais novo clássico da literatura brasileira. Mas é claro, porque nesse momento a gente está em março de 2020, né? E tô meio feliz, tô meio triste, tá? Tô preocupado com a pandemia, mas até agora não teve ninguém na minha família, até agora ainda essa pandemia não me pegou, e eu vou ter que trabalhar em casa, agora eu vou fazer home office. Chique Olha que isso, chique, né? chique. É? Eu vou ter tempo para ficar com os meus filhos, porque até a escola, gente, tá fechada. Até a escola Né? fechou. Ou seja, eu vou ter tempo livre com os meus filhos, então eu vou poder brincar como eu sempre sonhei. Nossa, eu como pai, né? De brincar com os meus filhos, de ir pra piscina. A gente tá em março, gente. Tem Ainda tem sol, tem calorão. Vai pra piscina, sabe? Porque dizem que é pra ficar em casa, né? Mas na minha vida cuido eu, né? Muita gente a gente vê pensando assim, né? E estamos muito preocupados, a gente tem família, a gente tem gente em grupo de risco na família, muitos profissionais de saúde na família, meus 3 irmãos são médicos, minha cunhada é enfermeira, os 2 irmãos do Adriano são enfermeiros, uma cunhada também é enfermeira, então todo mundo na linha de frente, e isso preocupa a gente tem idoso na família, tem diabético na família, tem hipertenso na família, e por outro lado, vamos finalmente poder ter um tempinho em casa. Vamos finalmente poder assistir todos aqueles vídeos do YouTube que ensinam a fazer crossfit, emagrecer. Exatamente. Porque vai ter que fazer em casa, né? Porque a academia também foi fechada. Então, é claro que a gente está brincando com Vamos esse voltar momento. aqui para dezembro. Dezembro. Vamos voltar agora para o final do ano, gente. Parece que foi ontem que teve o início dessa pandemia. E durante esse tempo, eu acredito que eu também assumo, nós tivemos muitos sonhos de que nesse tempo a gente poderia fazer, porque talvez estivesse mais próximo da família, talvez pensasse, agora eu tenho mais tempo livre, eu tenho home office, eu não vou precisar ficar pegando uma hora, né, de ônibus ou de carro, de trajeto, de ter que ir, de ter que voltar, de levar as crianças no colégio, então eu posso otimizar o meu tempo. E aí vem uma questão muito clara que eu quero que você pense, e aí eu jogo a bola para o Dr. Gustavo. Uma delas é, qual foi a tua perspectiva e qual foi a tua realidade? Fala pra gente sobre a perspectiva e a realidade quando tudo isso iniciou dentro de uma maneira mais profunda mesmo, mais inconsciente, Dr. Gustavo. Como que isso aconteceu? Fala como psiquiatra mesmo, vendo essa realidade que estava introjetado de uma maneira inconsciente nas pessoas, da perspectiva que elas tinham, mas da realidade que aconteceu. Eu gosto muito dessa questão de expectativa e realidade. Volta e meia faço uma compra online e vejo aquele produto maravilhoso, lindo. E aí quando chega meses depois aquele pacote do eBay, do Mercado Livre, sei lá da onde, você abre... Sério mesmo?
Então essa talvez tenha sido para muitas pessoas, e como o doutor Adriano me colocou como psiquiatra, eu vejo isso muito no meu consultório, da pessoa ter construído toda uma expectativa, toda uma perspectiva de ter esse tempo como algo muito produtivo, como finalmente poder fazer coisas que nunca fez ao longo da vida. E aí, na realidade, mediante pressões com que a gente nunca conviveu antes, com que a nossa geração, com que as pessoas que estão vivas hoje nunca conviveram antes, e isso talvez tenha impedido de eu escrever o novo clássico da literatura brasileira para colocar Grande Sertão Veredas no chinelo. O que eu quero dizer com isso? A pandemia, que gerou uma coisa que podia ser boa, que era esse tempo em casa, acabar com o tempo de trajeto, home office, e permitir que eu tivesse 2 horas a mais no dia para estar curtindo minha família, por conta de muitos estressores novos. E estressor já é difícil. E um estressor novo ainda, que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu não sei se esse espirro que eu dei foi da minha rinite ou se eu peguei essa porcaria. Acabou. Quebrou minhas pernas, puxou meu tapete. E o que eu vejo acontecer no consultório? A culpa, doutor Adriano. As pessoas vindo com culpa. Eu perdi esses 9 meses, eu não fiz nada. E culpa é um dos desencadeadores, potenciais desencadeadores de depressão, junto com todo esse estressor da quarta onda, vida e primeiro episódio, quarta onda, que trouxe tanta gente a buscar ajuda comigo. Sem dúvida. Quando a gente fala, né, doutor Gustavo, sobre esse assunto, sobre a culpa, ela é de fato algo muito ruim. Culpa é uma merda, gente, sabe? É porque você mexe e você acaba se rebocando com aquilo e tem um cheiro muito forte. Então a culpa é algo que machuca não só a mim, mas machuca muitas vezes aos outros também. E quantas vezes que eu me culpo, ou quantas vezes que eu culpo os outros, né? E normalmente quando eu culpo alguém, ou aponto o dedo para alguém e digo a culpa é do presidente, a culpa é do governador, a culpa é do prefeito, estou colocando aqui nas esferas, né? É municipal, estadual e federal, mas quando a gente quer achar um culpado, às vezes a gente aponta o dedo e diz assim, a culpa é de fulano. Será? Será que verdadeiramente existe culpa? Até porque esse fulano muitas vezes sou eu. E entra num maniqueísmo muito imaturo do funcionamento psíquico. É preto ou é branco, é 100 ou é 0. A dicotomia, né? A dualidade do ser humano, é muito bom. É bom ou é mal. E a vida não é assim. Eu gostei muito de uma metáfora que um paciente me trouxe dos 50 tons de cinza. A vida não existe preto e branco, tudo preto e branco. Existem os 50 tons de cinza lá no meio. Mas não é do filme, tá? Que ele tá falando necessariamente, é apenas a metáfora. Eu tô falando das tonalidades da vida, que são lindas. A gente só tem todo esse colorido ao redor do mundo porque a gente tem as cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho, que se misturam, gerando toda uma unicidade de cores lá fora que nos fazem ter mais qualidade de vida. E é isso que eu quero dizer. A partir do momento que você vê o prefeito é mau, o prefeito é culpado, ou então o presidente é bom, ou o presidente é herói. Ou meu chefe, ou a minha esposa, ou meu marido. Ou eu. Né? Você está naquele maniqueísmo de 0 ou 100, de preto ou branco, de branco ou preto, independentemente disso. E com isso, você está tendo uma visão imatura que não te permite ver as nuances da realidade e te traz muito prejuízo. E um deles é você tá num desenho do Tom e Jerry. O Tom é mau, o Jerry é bom, e não é assim na vida real. Não é. Exatamente. E é nisso que nós temos que pensar. Nessa realidade que deve ser vivida, nessa realidade que deve ser passada ao longo da vida da gente, ao longo da história da gente, onde a gente vai compreendendo de que nem o certo é sempre certo, nem o errado é sempre errado. Nem aquela vaca que me puxou o tapete no emprego, desculpa o termo, gente, tenho o maior carinho por esses animais, mas não para aquela pessoa que puxou meu tapete no emprego. Nem ela é 100% má. Não existe. Né? Na verdade, somos todos inocentes. Olha o peso disso. Somos todos inocentes. Mas, às vezes, essa inocência ela vem baseada, às vezes, numa inocência ingênua, mas, às vezes, ela vem fantasiada de uma inocência. Então, o que nós queremos aqui nesse momento é pensar nessa perspectiva e realidade de tudo que esse ano, e quantas pessoas que eu ouvi, que eu atendi, que eu estive presente e que disse assim, Adriano, esse ano foi perdido. Eu, hã?
Quantas vezes você já ouviu, nós estamos em dezembro, este ano foi um ano perdido? Principalmente quando a gente fala em escola, quando a gente fala nessa realidade escolar, acadêmica ou empresarial, foi um ano perdido. E aí eu pergunto, doutor Gustavo, esse ano foi um ano perdido? Nunca. Esse ano talvez tenha sido um ano que você não atingiu as suas expectativas, que talvez fossem reais, se estivesse naquele maniqueísmo do bom e do mal. E imaturo, esse maniqueísmo imaturo. Agora, se você pensar que as crianças, apesar de terem sentido sim um prejuízo em qualidade do conteúdo assimilado, mas elas aprenderam autonomia em relação ao estudo, que era coisa que talvez na escola, com a professora pegando pela mão, não tivessem. Tiveram sim prejuízo em termos de nota, de conteúdo, de várias coisas. Agora, isso é a única coisa importante. Eu fiz em 2020 o quê? Tudo que eu sonhava, que eu queria, não. Eu fiz o que eu tive condições de fazer. Isso talvez seja muito, doutor Adriano. Num ano tão pesado, que eu lidei com tantos medos, com tantos potenciais desencadeadores de transtornos psicológicos, psiquiátricos. Eu, de repente, consegui fazer o que deu para fazer. Eu consegui aprender a fazer pão em casa. Uhum. Exatamente, foi um momento onde as pessoas conseguiram se reinventar. E é sobre isso que a gente quer aprofundar. Porque talvez muitos de nós ainda não tenhamos se dado conta de que nós já chegamos no final do ano, que nós já chegamos aí para Natal, que nós já estamos caminhando para 2021 e ainda as perspectivas que nós tínhamos são as mesmas que nós tínhamos em janeiro, fevereiro ou março. Sabe? Ou quando a gente começou no início da pandemia e que agora eu já vi pessoas morrendo da minha família, que eu já vi pessoas doentes da minha família, que não era mais algo que era só na China, que era longe, mas que está aí na nossa porta, que está batendo na nossa casa, que está levando as pessoas que a gente ama. E toda essa bagunça na cabeça da gente, eu vou usar esse termo, essa bagunça na cabeça da gente, essa bagunça na sociedade, né? Eu fico verdadeiramente aterrorizado quando, na data de hoje, sabe, em dezembro, não vou falar o dia aqui, porque como é o nosso podcast, pode ser ouvido em qualquer dia, em qualquer horário, né? Você pode estar vendo isso, mas nós estamos falando no mês de dezembro de 2020, e estamos próximos ao Natal, e a rua 25 de março, em São Paulo, lotada, onde as pessoas não conseguem caminhar. Eu acho que está tão cheia a rua, tão cheia que não dá nem para o vírus entrar. Sabe? Está tão abarrotada. E eu fico pensando na importância que essas pessoas que estão lá. E eu não estou julgando, gente. Me perdoem se de repente você estava na 25 de março. E talvez você estivesse porque não tinha outra possibilidade. Você precisava comprar aquele produto para pagar o almoço da tua família ao longo do mês. Não é acusar, mas se você foi e estava na 25 por um pensamento racional e certo do que você estava fazendo, certo? Beleza. Agora, se você foi empurrado para 25 de março, para uma rua, para estar lá, empurrado, que eu digo, pelas mídias, pelas redes, pelas ofertas. Para comprar quinquilharia, para dar para parente distante que vai jogar fora no dia seguinte. Exato. Então, se não era consciente, aí sim, o nosso pedido é: vamos tornar as coisas mais conscientes, vamos tornar essa realidade mais próxima da gente, porque essa realidade é a realidade que está nos pegando, e eu fico muito preocupado para essas pessoas da 15 de março, 25, mas é apenas uma metáfora essa rua. Essa rua está em todas as cidades, essa rua está em todos os lugares, essa rua está em todas as cabeças, né? E é preciso a gente pensar: por que eu estava lá? Por que de repente, nesse tempo de Natal, e a gente vai conversar nos próximos episódios sobre isso, como confraternizar, como passar, como viver o Natal na realidade da pandemia de hoje. Não é o nosso assunto de hoje, mas já vou dando aqui como um bom marketólogo, né? Que não é marqueteiro, né? Exato, como um bom marketólogo, já vou dando aqui as próximas pílulas do que a gente vai estar falando nos próximos episódios sobre essa realidade do Natal, de confraternização, etc. Mas pensar de que, de repente, eu estou colocando a minha vida em risco, eu também estou colocando a vida do outro em risco. Então, qual é a perspectiva e qual é a realidade? E eu gostei muito da colocação que, se você está fazendo isso racionalmente, com todos os cuidados que você vê como viáveis e possíveis, e é necessário para você estar lá para ganhar dinheiro para sustentar a tua família, quem que pode julgar você?
Se você está lá na inocência, de bobeira, porque você foi, porque todo mundo ia, também quem pode julgar você? Agora, o que a gente pede com todo carinho é que a culpa não é produtiva, a culpa te coloca no fundo de uma cama, a culpa te dificulta ainda mais de atingir os objetivos. Doutor Gustavo, desculpa interromper, mas deixar bem claro, já foi. Já foi. Seu infeliz, você já foi na 25. Você já pegou o vírus, sabe? agora Não vai dá pro para médico. fazer retrospectiva. Você já foi, você já pegou a doença talvez, já aconteceu, você já fez o errado. Não adianta, a culpa não vai te levar a lugar nenhum. E o que é a né? nossa proposta mediante isso? Que seja feito um reaprendizado, uma reprogramação do seu sistema neurolinguístico. Perfeito. E como que é isso? A gente propõe, para quem fizer sentido essa questão, trocar essa culpa tão improdutiva que machuca tanto pelo sentido de aprendizagem. Perfeito. O que é isso? Eu aprendi nesses 9 primeiros meses de pandemia que eu não posso esperar que eu vá assistir vídeo no YouTube porque eu não vou me motivar a isso. Mas o que eu posso fazer? Eu posso descer um ponto antes no ônibus para caminhar uma quadrinha? Isso é um aprendizado. E aí disso você vai sair maior e não diminuído e machucado com uma culpa que é muito da cultura latina. A gente não consegue fazer algo, a gente lida com a culpa porque a gente precisa expiar essa culpa, a gente precisa pagar essa culpa, precisa pagar esse erro. Perfeito. Quando a questão talvez não seja pagar. Está pagando para quem? A questão seja isso não se repetir. Eu errei de ir para 25 esse ano, peguei a doença. O ano que vem, se tiver um vírus diferente, eu não vou. A aprendizagem. Eu estar maior hoje do que ontem e não menor por conta da culpa. E até mesmo, né, doutor Gustavo, ter a certeza, gente, de que todos nós estamos aqui para aprender. A gente não está aqui para se culpar, a gente não está aqui para se martirizar, a gente não está aqui para se machucar. A gente está aqui dentro dessa realidade, independentemente da sua fé, da sua religião, da sua crença, da filosofia de vida que você tenha, mas você está aqui para ser feliz. Essa é uma certeza que eu tenho. Então a culpa não vai te levar a lugar nenhum. Honra, respeita esse passado. Respeita que você já foi na 25. Né? Respeita que você já fez alguma coisa errada. Agora, o mais importante é qual é o aprendizado que isso traz para a tua vida. Qual é o aprendizado que isso traz para a tua história. Qual é o aprendizado que isso traz para a tua realidade de hoje. Como que eu posso ressignificar isso dentro de mim e também dentro dos outros. Porque a culpa, ela é muito ruim. E dentro da culpa, ela ainda carrega uma realidade muito forte, né? Dessa autocorreção que eu tenho que fazer, onde eu tenho que me penitenciar, como dizia muito bem o doutor Gustavo, né? Dessa realidade, onde eu tenho que me fragelar, onde eu tenho que me sentir menor. Não, já foi, sabe? Vira a página. O ano está começando, 2021 está aí com uma nova oportunidade, sabe? Talvez a oportunidade é a esperança de uma vacina. Então, novas oportunidades, novas questões, novas realidades. E para isso é preciso, repito, aprender a conviver, aprender a trabalhar, reaprender a se refazer em todas essas realidades, né, doutor Gustavo? Perfeito. Se hoje, até hoje, você fez home office na cama e não conseguiu sair do quarto e o tempo que sobrou do home office você ficou maratonando Netflix, ok? O que a gente aprendeu com isso? Teu sonho era esse? Ótimo, tem gente que é fissurada em série, que isso faz muito bem e que a série é o alimento do seu grupo, é a cola do seu grupo social, porque é disso que se conversa, é disso que se fala. Tá tudo certo. Agora, se não era esse teu objetivo de crescimento durante esse período, o que eu posso fazer de diferente amanhã? Será que eu transfiro meu home office para sala, para sacada, para cozinha? Será que eu faço home office no lugar e depois assisto Netflix um pouquinho no outro e uso um tempo para aprender a fazer pão, para aprender a fazer crochê? O que te faria mais sentido? O que te faria sentir melhor? Porque a culpa, ela só serve para se retroalimentar. Quanto mais culpa você tem, menos você produz e mais culpa aparece. E você já imaginou com essa culpa crescendo, onde que essa história vai parar? No meu consultório. Então, com todo carinho, e acolhendo todas as pessoas que precisarem estar aqui, vamos ressignificar, vamos proteger você de precisar um dia estar no consultório psiquiátrico. Vamos proteger você
de você mesmo, porque você teve uma educação latina católica que frisa a questão da expiação da culpa. E eles também não estavam errados. Foi a realidade de uma Idade Média em que isso talvez tenha sido necessário para o crescimento da igreja, para uma série de coisas que eram vistas como importantes, para a fé das pessoas que construíram tudo isso. Então nem isso pode ser julgado como uma questão de culpa. Mas hoje, o que eu vou fazer de diferente de ontem? Porque eu não gostei do que aconteceu até ontem. Não me fez bem. Não é isso, doutor Adriano? Exatamente. E a gente vai ficando por aqui no nosso Powercast, né? E deixar muito claro para você, se liberta da culpa. Troca. Sabe? Desapega. Desapega, não amarra, não leva ela contigo. Essa pedra não te pertence. Deixa ela, solta. Viva e, ao contrário da culpa, tenha a resiliência de se tornar uma pessoa mais proativa, de se tornar uma pessoa cada vez melhor para você e para todas as que convivem contigo, né, doutor Gustavo? Isso, lembre que você vai dar aquilo que você pode dar, não mais do que aquilo. Claro que se desafia, cresce, amadurece, mas você deu o que você pode dar até hoje. Só que hoje você aprendeu. Você trocou a culpa pelo aprendizado. E se você fez isso, estou muito feliz por você. Até a próxima com o nosso especial de Natal. Vocês vão gostar demais. Powercasting!